36 dias já se passaram. Eu tenho certeza que se você tem vivido essa jornada, se você tem de verdade feito o devocional, lido a palavra de Deus, refletido, trazido consciência e principalmente feito os exercícios, eu tenho certeza que você não é mais a mesma pessoa que começou no dia 1. Eu tenho certeza que hoje você sabe muito mais quem você é, quais são os projetos de Deus para a sua vida, quem você pode se tornar, quem você é para Deus e quem Ele é para você. Mas ainda faltam 4 dias para a nossa jornada de 40 dias. E hoje chegamos no 37º dia. E esse tema ele é tão precioso, tão importante, porque ele divide os vencedores dos perdedores. Esse tema diz como é que eu e você vamos passar pela prova da vida. Esse tema é um comando que Deus nos dá sobre como viver nesse tempo, sem perder a perspectiva de que existe algo muito grande para mim e para você. Tá preparado? Então vamos lá. Respira fundo, abre o coração e se prepara. Se você tem o Plenitude, abre na página 232. Se você não tem o Plenitude, abre no livro de Hebreus 11:6. E olha o que é que a palavra de Deus diz. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que os buscam. Uau! Como assim, Camila? Quer dizer que eu não consigo agradar a Deus se eu não crer? Não. Sem fé é impossível agradar a Deus. Porque todo aquele que dele se aproxima, que se aproxima de Deus, precisa entender quem ele é. Precisa saber quem ele é. E saber que ele recompensa todo aquele que o busca. Existe uma condição, saber quem ele é. E como tudo que Deus faz, quando a gente entra na obediência, existe uma recompensa. Ele recompensa aqueles que os buscam. Quando a gente olha para a nossa vida, quando a gente olha para a palavra de Deus, a palavra de Deus nos diz que tem de bom ânimo porque ele venceu o mundo. E quando ele diz que nos manda ter bom ânimo, é porque ele sabe que nessa vida, nessa terra, eu e você passaremos por muitas provações. Mas ele diz assim, tem bom ânimo, filha, tem bom ânimo, filho. Eu venci o mundo. E o que é ter bom ânimo? Começamos dizendo que sem fé é impossível agradar a Deus. O que é ter bom ânimo? Bom ânimo é nós não desfalecermos diante da dificuldade. Bom ânimo é olhar para a circunstância e entender que existe algo muito maior sobre a minha vida do que aquele gigante que está na minha frente. Ter bom ânimo é crer, sem nada duvidar, que aquele que prometeu é fiel para cumprir. Ter bom ânimo é saber que apesar de mim, dos meus erros, dos meus pecados, existe um Deus misericordioso que está preparado para derramar sobre mim graça, favor e misericórdia. Quando eu e você olhamos para a nossa história, nós sabemos que no mesmo desafio sempre teremos 3 elementos. Presta atenção, 3 elementos. Você sempre vai ter, no meio de um desafio, um problema para resolver. Eu não sei qual é o seu problema, ou quais são os seus problemas. Talvez o seu problema seja um problema de saúde, se não com você, com alguém que você ama. Talvez seu problema seja uma dificuldade financeira que se arrasta ao longo de anos na sua vida. Talvez o seu problema seja um casamento destruído. Talvez seus problemas sejam saúde emocional ou saúde física dos seus filhos. Um relacionamento completamente fraturado entre você e eles. Talvez o seu problema seja uma saúde emocional que você não tem mais. Você vive cheio de tristeza, ansiedade, culpa, medo, precisando de remédios para viver os teus dias. A verdade é que nesse mundo teremos aflições, teremos problemas. E além de ter um problema, diante das aflições nós temos mais o segundo elemento. Diante do problema vem o medo. Medo de se vai dar conta, medo de se vai conseguir curar o problema, medo se vai conseguir vencer a dificuldade financeira, medo se vai conseguir dar conta daquele casamento que está quase acabando, medo se vai conseguir trazer os filhos de volta, medo se vai conseguir mudar a situação emocional que vive hoje no seu coração. O medo, ele atormenta todos nós quando enfrentamos dificuldades. E tem um terceiro elemento, problema, medo. Qual é o terceiro elemento, Camila? O terceiro elemento é o tempo. Ah, como o tempo maltrata. Uma vez eu ouvi uma ministração do pastor Marcos Gregório que ele disse que toda promessa passa pelo teste do tempo. E como eu precisei ouvir isso 1000 vezes.
Estava passando um momento muito difícil na minha vida, 2007, 2008. E eu ouvia essa ministração tantas vezes que eu e o Paulo nós sabíamos decorada a ministração. Que toda promessa passa pelo teste do tempo. E só sobrevive o teste do tempo quem não perde a visão da promessa. Só que eu e você sempre vamos ter um problema para resolver. Vamos ter medo diante desse problema, afinal de contas somos seres humanos. E vamos ter o teste do tempo. O tempo de um processo na justiça, o tempo da cura da doença, o tempo da restauração do casamento, o tempo de se reconectar com os filhos, o tempo de mudar a situação financeira, o tempo de sarar as emoções, o tempo. Parece que ele joga contra nós, né? Parece que ele é o elemento mais cruel. Parece que ele não passa. E quantas vezes eu tenho certeza que, assim como eu, você já olhou para a sua vida e disse assim, meu Deus, até quando? Até quando, Pai? Que tempo é esse que parece que joga contra mim? Só que o quarto elemento, quem coloca nessa equação sou eu e você. O quarto elemento é aquilo que nós começamos a ler em Hebreus 11:6, que diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Em outra passagem bíblica, Tiago diz que nós devemos, eu e você, devemos ter motivo de toda alegria, ou passar por muitas provações. Porque essas provações, se nós nos mantivermos constante nela, ela produz em nós perseverança. E a perseverança nos tornará pessoas mais maduras e íntegras. O quarto elemento da equação, diante da adversidade, quem bota sou eu e você. Nós precisamos trazer a fé. Camila, o que é a fé? A palavra de Deus, fé, diz que é a convicção daquilo que ainda não se vê, mas que se espera que aconteça. É a certeza inabalável daquilo que se espera que aconteça, por mais que você ainda não esteja vendo, por mais que a circunstância esteja dizendo exatamente o contrário. Olha isso, eu estou vendo um problema e eu tenho que enxergar esse problema. Eu enxergo o problema me causa dor. E nesse problema eu tenho medo, meu Deus, o que é que vai acontecer comigo se esse problema não mudar? E aí eu tenho um problema, tenho medo e eu tenho um tempo que parece que maltrata, que se arrasta. Só que eu olho para essa equação e eu digo assim, Deus me deu uma direção. Ele diz que se eu tiver fé, eu consigo acessar no reino espiritual as coisas que eu ainda não vejo, mas que eu espero que aconteça. Ele diz que sem fé é impossível agradar a Ele. E quando a gente lê os N milagres que Jesus fez nessa terra, quase todos eles, Ele olhou para a pessoa e disse assim, a tua fé te curou, a tua fé te salvou, a tua fé te transformou, então vai lá e anda, então vai lá e enxerga, então vai lá e fala, então vai lá e mostra que o leproso foi curado. A tua fé. A fé, diante da dor, sou eu e você que colocamos nessa equação. A fé é uma decisão, é uma atitude espiritual e emocional minha e sua, diante da nossa adversidade. Olhar para o caos e falar do caos é fácil, qualquer um faz. Mas olhar para o caos e entender que existe algo para ser extraído para a minha vida diante dessa dor, olhar para a confusão e entender que aquela confusão de alguma forma foi permitida por Deus para mudar algo em mim, para tratar o meu caráter, para me trazer autorresponsabilidade, para me trazer consciência sobre o que eu preciso mudar na minha vida. Olhar para a dor, para o problema, com fé, é entender que se eu estou vivendo isso, é porque existe um bem oculto guardado para mim. E que se eu perseverar, eu me tornarei maduro e irrepreensível. Aprovado diante de Deus. Com fé, eu consigo olhar o medo e olhar para as circunstâncias e olhar o medo e dizer que a palavra de Deus tem 365 não temas, um para cada dia do ano. Olhar para a situação e enxergar ela do tamanho que ela é, enxergar o gigante do tamanho que ele é, não do tamanho que a minha estrutura emocional vê muito maior do que de fato ele é. É olhar para o meu gigante e dizer que eu tenho um Deus. É olhar para o meu gigante e dizer assim, ok, eu reconheço que talvez esse problema que eu estou vivendo hoje é consequência dos meus pecados, dos meus erros, das minhas más escolhas, dos meus maus comportamentos. Eu com fé sento na cadeira de quem é responsável pela vida que está levando. E sim, vai doer, mas ok, essa dor vai transformar. E porque eu tenho fé, eu sou capaz de amar. E na hora que eu amo, a palavra de Deus diz que eu lanço fora todo medo. E com fé,
eu consigo ter um sistema imunológico melhor, eu consigo olhar para o meu futuro e sorrir, eu consigo crer nas coisas que eu espero que Deus ainda não me deu, mas que Deus vai me dar porque eu me coloquei no lugar de transformação. Com fé e autorresponsabilidade, eu paro de esperar do mundo, dos outros, até mesmo de Deus, a mudança da situação. E eu digo, Senhor, se eu estou vivendo, me ensina. E na hora que eu amo, na hora que eu me entrego, na hora que eu enxergo com verdade, o medo diminui, ele fica dominado por mim. E é com fé também que eu suporto o teste do tempo. É sem perder a perspectiva da visão extraordinária de futuro, sem perder a perspectiva das promessas, sem perder a perspectiva de que Ele é um Deus que ainda faz milagres. É que eu posso passar pelo problema do meu casamento, acreditando que Deus pode fazer nova todas as coisas. É que eu posso passar pelo problema com os meus filhos, acreditando que eles são do Senhor e Ele pode mudar a história deles. É com fé que eu consigo olhar para a doença que me ameaça e declarar que a minha saúde vem de Jesus Cristo, que Ele levou sobre si todas as enfermidades, todas as minhas enfermidades naquela cruz. E que do jeito que Ele ressuscitou Lázaro, do jeito que Ele ressuscitou a filha de Jairo, Ele pode ressuscitar. Ele pode, em mim, transformar vale de ossos secos em fonte de vida. É com fé que eu lanço fora todo medo. É com fé que eu acesso as promessas e eu acesso o milagre. É com fé que eu enxergo o problema do tamanho que ele realmente é. É com fé que eu venço o teste do tempo. E é com fé, sem desistir da jornada, sem desistir do processo, que eu e você nos tornamos todo dia mais um pouquinho parecido com o homem e a mulher que Deus planejou que nós fôssemos. É com fé que a gente moe o nosso orgulho, que a gente transforma o nosso caráter, que a gente tira a melhor versão, que a gente não pula do barco, que a gente vive a jornada e que a gente, no final, acredita que vai olhar para o nosso Deus. Quando a gente chegar na eternidade, Ele vai dizer assim, filho, filha, que bom que você não parou no meio do caminho. Que bom que você persistiu. Que bom que você permitiu ser poldado por mim. Que bom que você aceitou o tratamento de um pai que ama e corrige. Servo bom e fiel. Eu estava te esperando. Você quer viver isso? Eu quero, Senhor. Então é isso. Que eu e você possamos crescer todos os dias em fé. E Camille, como é que eu cresço em fé? A palavra de Deus também diz. A fé vem pelo ouvir, o ouvir da palavra de Deus. Então dedica tempo, coloca na tua rotina, faz disso um hábito, um estilo de vida. Dedica um tempo diário para ler a palavra de Deus, meditar na palavra de Deus, porque só tem fé quem conhece a palavra de Deus. Quem sabe quem é Deus, quem sabe o caráter de Deus, quem sabe a fidelidade de Deus, quem sabe a misericórdia de Deus, quem sabe o favor de Deus, quem sabe o perdão de Deus, quem sabe a graça de Deus. Não adianta, você não vai ter fé só em me ouvir falar, você vai ter que ver a palavra de Deus sendo revelada ao seu coração. E sim, dedique tempo para ouvir outras pessoas falarem de Deus, porque a fé também vem pelo ouvir da palavra de Deus, então você pode ouvir através de outras pessoas. Dedique tempo para dobrar o seu joelho diante do Senhor e apresentar os teus problemas, os teus medos e o quanto tempo tem te maltratado. Por quê? Porque Ele ama realizar o desejo do nosso coração. E Ele ainda é e sempre será o Deus do impossível, o Deus de milagre. Um beijo no seu coração. Eu te amo. Se esse vídeo falou com você, se ele te provocou a entrar num novo nível de fé para vencer as dificuldades da tua vida e aprender com elas e se tornar alguém extremamente mais parecido com o projeto de Deus na tua vida e através da sua vida, compartilha ele com o maior número de pessoas possível. E vamos fazer uma legião de pessoas posicionadas e despertadas para viver suas verdadeiras identidades e agradar o nosso Deus que está no céu. Beijo! Até o dia 38.